Olá, abençoada, abençoada, como vocês estão? Bem, estamos lendo a Bíblia. Vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal. Eu sou Eldmara Martins e vamos à leitura da Bíblia de hoje. Segundo Crônicas 7. A glória de Deus mostra sua aprovação. Quando Salomão ele terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes eles não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostaram-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifícios. Assim, o rei e todo o povo consagraram o templo de Deus. E os sacerdotes, eles estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor e que eram usados quando Davi louvava, dizendo: porque o seu amor dura para sempre. E os sacerdotes tocavam trombetas diante deles e todo Israel ficava em pé. Salomão consagrou também o centro do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, porque ali ele oferecia os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois o holocausto, a oferta de cereais e a gordura não cabiam no altar de bronze feito por Salomão. E assim, naquele tempo, Salomão ele celebrou a festa durante 7 dias e todo Israel estava com ele, vindo desde Lebo-Hamate até o rio do Egito, formando uma grande comunidade. Então, no 8º dia, eles celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias e a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para casa, e este seguiu alegre e de coração feliz pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão e a seu povo, Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. E assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Ele realizou com êxito tudo quanto havia planejado para fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos neles. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, fazendo conforme tudo o que te ordenei, obedecendo aos meus estatutos e às minhas normas, então confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com teu pai, Davi, dizendo: não te faltará sucessor que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos entreguei e passardes a cultuar outros deuses e os adorardes, então vos tirarei da minha terra que vos dei e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome e farei com que seja motivo de zombaria entre todos os povos. Querem passar por este templo tão majestoso que ficará espantado e dirá: porque o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses,
E os adoraram e os cultuaram, e por isso trouxe todo este mal sobre eles. Segundo Crônicas 8, Salomão edifica cidades. Depois de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado o templo do Senhor e seu próprio palácio, Salomão ele construiu as cidades que Irão tinha lhe dado e estabeleceu nelas os israelitas. Depois Salomão foi a Ramate, Zobá e a conquistou. Ele construiu Tadmor no deserto e todas as cidades celeiros que construiu em Ramate. Também construiu Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, e também Baalate e todas as cidades serreiros que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. A tarefa dos estrangeiros e dos israelitas. Quanto a todos os remanescentes descendentes dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os que não pertenciam a Israel, que ficaram depois deles na terra, os quais os israelitas não destruíram Salomão. Lhes impôs trabalho forçado até o dia de hoje, mas Salomão ele não fez nenhum israelita escravo para sua obra. Estes eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o seu povo. Salomão levou a filha do faraó, da cidade de Davi, para o palácio que havia construído para ela, pois disse: minha mulher não morará no palácio de Davi, rei de Israel. Porque os lugares nos quais a arca do Senhor entrou são santos. Salomão dedica tudo ao Senhor. Então Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico. E isso, de acordo com o mandamento de Moisés, para as ofertas diárias dos seus sábados, das suas luas novas e das 3 festas anuais, a saber, a festa dos pães sem fermento e a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. E também, conforme a ordem de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes para os seus cargos e os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigiu o dever de cada dia. E ainda os porteiros, de acordo com seus turnos em cada porta, pois assim havia ordenado Davi, o homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenara, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até terminar, e assim se completou o templo do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, à beira do mar, na terra de Edom. E Irão enviou-lhe navios e marinheiros por meio dos seus servos. E eles foram a Ofir com os servos de Salomão, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, para que juntos possamos fazer uma oração. Porque a oração, ela invade, né, os céus e ela chega até o Senhor. Então, feche seus olhos. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que, acima de tudo, Deus possa abençoar realmente as suas ações. Feche os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.